Olá, eu sou Ana Carolina Battesini. E eu sou Bibiana Fuser, somos fonos, terapeutas alimentares, professoras e agora podcasters. Esse é um espaço de comunicação em saúde voltado a profissionais e pais para trocar e compartilhar sobre os desafios alimentares na infância. Esse é o Ânimo Alimentário, o podcast que vem da alma e fala de alimentação para além do comer. Olá, este é o episódio Dificuldades Alimentares e as Festas de Fim de Ano. E hoje com a gente tem a presença super especial da Maria Fernanda Sestari. Mafê, que alegria, que honra te ter aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado essa participação super especial. Se tu quiser te apresentar um pouquinho. Olá, eu que agradeço, meninas. Obrigada pelo convite. Eu até falei, né, que foi uma luz para mim esse contato novamente aqui com vocês. Então, muito obrigada. Então, eu sou fono, eu trabalho com crianças típicas e atípicas com seus desafios, dificuldades alimentares. E eu não sei, vocês querem que eu fale mais sobre mim? Dá até vergonha. É igual quando Não, o fala psicólogo com pergunta, fale sobre você. Você fala, quem sou eu? Eu não sei. Fale quem você é, da sua atuação linda, responsiva. Conta pra gente um pouquinho. Então, eu sou formada pela PUC, assim que eu me formei, fui direto para o mestrado. Do mestrado, já fui direto para especialização no Einstein, voltada para a parte hospitalar. Só que aí, será que é isso que eu quero? A gente fica ainda em cima do muro. Eu descobri as dificuldades alimentares, e aí de lá não saí mais. Então, hoje eu até sou professora numa pós do Einstein para falar sobre as dificuldades alimentares. E aí, como brincam, eu não paro, então agora eu já tenho um jogo, três livros, vários e-books, todos voltados para a parte da alimentação, para tentar ajudar essas crianças a ficarem à mesa sem nenhum tipo de pressão ou barganhas, enfim, para realmente ver que a alimentação é um lugar prazeroso e a gente pode descobrir isso na alimentação responsiva. Ai, muito Uhum. legal. A Mafê, depois, se quiser, a gente vai disponibilizar o link dela, mas ela também vai falar onde encontrar ela, né, no Instagram, porque são materiais de apoio para a família, para nós, terapeutas. Então, é super importante dar uma olhada nesses materiais para pelo menos pensar como será que eles podem agregar, né, na nossa prática. E aí entra uma coisa que eu acho que a gente pode começar conversando, que é a gente tem um recurso. Mas será que eu tenho que usar Qual é o propósito de usar esse recurso, né? E aí acho que a gente já vai começar falando do tema do podcast, que é dificuldade alimentar e final de ano, porque a gente está se aproximando do Natal e é onde as famílias muitas vezes fazem negociações, fazem promessas, barganhas, aquela tentativa de tudo e um pouco mais, principalmente para essas crianças que estão com dificuldade alimentar. E aí a gente poder conversar sobre isso e entender como será que a gente pode ajudar a conscientizar, a estourar a bolha que a gente vem falando frequentemente, né? Como estourar a bolha do caminho da dificuldade alimentar, e dar mais informações para essa família para que a gente possa ajudá-los a compreender e principalmente essas crianças a não passarem por esse momento com tanta pressão, né? Sim, Uhum. quando a gente até pensa na questão da alimentação nas festas de fim de ano, a minha mente já vai para até além, né, antes da festa, porque muitas vezes começa antes, a gente até estava falando, né? é, Imagina, a gente vai reunir a família. Então, eu, de repente, sou a mãe de uma criança que tem as suas questões alimentares. Então, eu já vou pensar, ai meu Deus, vai estar o tio não sei das quantas, a tia não sei das quantas. Da última vez, a avó pressionou, foi horrível, ele desregulou, voltou para casa chorando. Então, eu já vou o quê? Aumentando meu nível de alerta, eu já vou ficando cada vez mais ansiosa, e aí a minha criança vai perceber isso. Então, por que que a minha mãe tá andando de um lado pro outro? Porque minha mãe já tá falando do tio não sei das quantas. E aí, ao mesmo tempo, tem aqueles áudios de, ai, a gente vai fazer o peru, a gente vai fazer o chester, a gente vai fazer não sei o quê. Eu não como nada disso. O meu nível de alerta também vai aumentando, e aí, quando chega efetivamente na festa, a mãe transborda o copo, o pai transborda o copo, a criança transborda, fica todo mundo super regulado. E é quando entram as medidas contraproducentes de, ai, por que que você não come? Ou então, por que que você vai na Mafê, você come e aqui não? É tão Uhum. fácil comer. E aí fala, ai, meu Deus, não, assim.
tava lá atrás, né? Se todo mundo tivesse respirado e falado, tudo bem, é só mais um dia, tá tudo certo, muito Uhum. provavelmente naquele momento teria sido diferente, né? Teria sido algo prazeroso e que todo mundo se lembraria como algo positivo. E não como, nossa, lembra aquele Natal que todo mundo brigou à mesa e foi horrível, e o fulaninho não quis comer? Então seria diferente, né? Eu acho que às vezes o final de ano e as festas é parecido com quem mora longe, daí nessa experiência minha da Bibi, as famílias que moram longe estão indo vêm para o Brasil para ver suas famílias e a criança não come. E eu tive uma mãe que estava exatamente assim, com esse mesmo nervosismo, não era festas de fim de ano especificamente, mas era, eu vou lá ver todo mundo e todo mundo vai querer fazer ele comer. E a Bibi acho que teve uma família que tu chegou a fazer uma cartinha e a família mandou antes a cartinha, dizendo: não Eu fiz tipo comentem um sobre o que ele e-book. está comendo. Eu sei que ele tem dificuldade. Ele não vai aceitar tudo que vocês oferecerem. Não insistam. Tipo, Que explicando e dando maravilha! já essa previsibilidade para a família de dizer: olha, tá tudo bem. Ele vai comer o que ele quiser. Eu sei que é difícil para vocês entenderem, mas não. E eu acho que vale fazer isso. Dependendo do nível de intimidade, de quanto gosta de se falar do dentro do núcleo familiar para o resto da família estendida, né? Mas às vezes é legal dizer. A minha prima, inclusive, um exemplo, acabou de ter bebê. E o meu pai e minha mãe. Ah, porque agora bebê não pode visitar logo que nasce. Ah, não pode encostar logo que não sei o quê. Não pode, não sei o quê. Não pode mesmo. E eu fiquei, que bom que a minha prima colocou limites em todo mundo e disse o que que podia ou não fazer. Porque não é que igual anos 80 quando a gente nasceu. Uhum. Eu, caso vocês 90, né? Mas, tipo, mas não é igual. Agora a gente não pega a mão do bebê e beija. Não se faz isso. Um Ou adulto não não pode deveria botar se fazer. não deveria se Uhum. fazer. Então eu fiquei tipo, que legal. E eu acho que isso é uma coisa que a gente não consegue fazer tão facilmente de dizer, esse é um limite que eu não quero que passem. E às vezes, para as festas agora, acho que é uma coisa que dá para os pais pensarem o quanto eles podem dizer. Olha, não insiste, ele tem a dificuldade dele, ele come isso e isso, ele gosta disso. Não vamos falar sobre alimentação. Brinquem com ele, falem sobre o que ele brinca e o que ele gosta, falem sobre outras coisas. Ele é tão mais do que o que ele não come, né? Acho que isso Isso é é, o principal. isso é tão importante, né? Porque quando a gente pensa na dificuldade alimentar, é, a criança é caracterizada como aquela que não come. E aí todos os brinquedos são voltados para comida, todos os assuntos são voltados para comida. Foi na escola, comeu na escola. Mas aí foi na festinha do amigo, comeu na festinha do amigo. Você fala, mas o É. que que aconteceu na festinha? Teve brincadeiras? O que que não teve? Então, até o puxar a conversa nesses momentos é muito difícil. E até fazendo o link com a parte das festas. Então, imagina, tem aquela mesa cheia de comida, o primeiro assunto vai ser o quê? Comida. Então, Uhum. não, vamos falar sobre outras coisas. E aí, você tá de férias, o que que você vai fazer nas férias? Ou outras coisas realmente assim, que não tem nenhum link, né, com alimentação ou com férias, enfim, de vamos falar cada um animal que começa com a letra A, vamos ver quem que ganha. Ou então eu vou Aquela. falar a característica de um animal e aí vamos ver se a Ana descobre. Então fica divertido. E assim, mas Fê, é uma brincadeira só para criança? Não, gente, os adultos também vão entrar porque todo mundo quer ganhar. Então fica divertido, né? E tira o foco na criança, né? Eu acho que e na dificuldade. Eu acho que esses são os pontos Uhum. importantes também da gente levantar, né? Desculpa, Ana, te cortei. Não, eu ia dizer aquelas cartinhas que tem de conversar na mesa. Tava falando isso com uma amiga minha que disse que a família da namorada dela não falam nada. A refeição inteira ficou em silêncio. Eu pensei, meu Deus, eu não ia aguentar. Eu tenho que conversar. Aí eu disse, compra pra elas de Natal aquelas coisinhas de conversação. E é o jogo, né? Porque isso ajudaria a falar e fazer outras coisas que não falar do comer, né? É. E uma coisa que eu tava pensando para essa família especificamente foi para as festas de ano, uma família que mora fora do Brasil, estava indo para as festas de fim de ano no Brasil, uma cultura, uma comida totalmente diferente. A gente montou um e-book específico para ele, né? Nada, e a mãe encaminhou pro grupo da família no WhatsApp. E ela mandou, gente, estamos chegando no Brasil. Eu sei que vocês querem muito que ele coma arroz e feijão, um pratão. Não levem a mal, ele não vai comer. E se vocês ficarem olhando pra isso, vai ficar muito difícil pra mim. Eu preciso que vocês me ajudem. Então, vocês pelo menos leem o que eu tô mandando e entendam. Foi outra dinâmica.
foi outra, porque aí não chegou a dificuldade antes, não chegou, lá vem quem não come, lá vem. E uma outra coisa que eu acho legal de pensar é até trazer essa discussão para uma outra esfera de sobrecarga, né? Porque a mãe lá que tá pensando no que vai fazer, porque vai ser provavelmente uma mãe que vai organizar uma ceia de final de ano. Se não for a mãe, se não for a mãe direta, vai ser a avó, que também é mãe, e vai ter esse envolvimento, né? Enquanto isso que tu trouxe, Mafê, dessa antecipação de toda essa carga de preocupação, de ansiedade, esses níveis de estresse subindo, é, eu vou dar um exemplo, agora até vou misturar os assuntos, mas ontem eu pensei no quanto uma casquinha de pão me diz sobre o controle da vida. A minha filha tá num momento, se aproximando do final de ano, de uma rotina, ela ficou bem doente semana passada, enfim. E a minha filha, quando fica mais ansiosa, ela começa a tentar controlar algumas coisas. Não sei se só ela, acho que é uma característica, né? A gente tenta começar a controlar algumas coisas. E ela volta e meia. Meu medidor de ansiedade ou de necessidade de controle é a casquinha do pão. Porque quando ela pede pra mim um pão, ela diz, mamãe, pode tirar a casquinha? Eu penso, o que que ela tá querendo me dizer com isso? Porque não é a casquinha o problema. Porque ela geralmente come a casquinha em outras situações. Aí eu penso, tá acontecendo isso, estamos nessa situação, com esse momento se aproximando. E aí, voltando pro gancho da sobrecarga. Se a gente pensa que essa família começa a sentir toda essa ansiedade, começa a ter esse preparo, se a gente conseguisse delegar, cada um traz uma parte da festa, ficaria mais leve. E seria mais fácil abrir mão desse controle porque eu posso trazer o que eu quero. E uma das práticas que a gente fala muito é leva o alimento de segurança da sua criança. O que que ele gosta de comer? O que que vocês jantam em casa? Nunca come arroz com passas, nunca come lentilha, nunca come carne disso, nunca come chester, nunca come peru. Vai levar isso? Se isso não faz parte da rotina. O que que você gosta? Ah, mas é que daí o que ele gosta não combina com a mesa. Não para, isso não é nem um Hum. pouco elegante, né? Então, voltar e pensar nessa perspectiva do que combina, na verdade, com essa criança e não o que combina com a mesa. E aí, se a gente tivesse esse olhar mais descentralizador de que uma pessoa organizaria tudo e cada um trouxesse um pouquinho, se cada um traz um pouquinho, ninguém olha, por que que tu trouxe isso e, então, né? Pronto, cada um traz o seu, cada um come o que trouxe, o que quiser do que tem disponível. Acho que é a divisão de responsabilidade, né? E, Sim. e nesse momento, assim. E eu vou ter que aplicar isso, porque eu tô pesquisando algumas coisas de saúde e eu tô com restrição de não poder tomar nada de álcool, não poder nada de glúten, menos açúcar, não sei o quê. E aí, faz uma semana que eu tô no Brasil e todo mundo, ai, mas por quê? Ai, mas come? Ai, mas vamos tentar. E eu, não, porque vai ser ruim pra mim. Eu vou ter reações que não são agradáveis. E aí eu já tô vendo, e no fim de semana também, por que que você não tá tomando nada? Por que que você não vai beber junto? E isso é só uma restrição, nem é uma dificuldade minha específica e eu já tô irritada. Já tô tipo, parem. Por que não? Porque eu não posso e não me pergunta de novo. Eu já começo a ser, claro, com as que eu tenho intimidade com pessoas diferentes, eu sou, não posso, não posso. Mas eu já tô pensando o que que eu vou fazer, da onde que eu vou comprar coisas que não tenham glúten pro Natal e Ano Novo, porque só vai ter arroz e legumes que eu não vou poder comer, que eu vou poder comer. E aí eu fico, não tem mais nada que eu vou poder comer. Então eu vou ter que achar coisas específicas para que eu possa, né? Uhum. E isso nem é uma Aqui, dificuldade grave, é só esse momento da minha vida. aqui já dá para ver que o seu copo já tá assim, ó, falta um É, pouquinho para transbordar, né? Só basta alguém falar, pega só um golinho, não tem problema, ou só uma mordidinha para você falar, gente, ninguém me escuta aqui. Né? E é, aí a gente até pode ver isso sob o olhar de assim, a Ana, adulta, então se ela fizer isso, vai falar, nossa, eu invadi o espaço dela, nossa, foi mal, desculpa, Ana. Agora a criança faz isso, ai, tá vendo? Tá fazendo birra agora. Ai, agora tá chorando. Pra que tudo isso? mal E aí educada. é mal educada. Não, não é. A Bibi tava falando, gente, eu amei esse negócio do e-book, eu achei maravilhoso. Eu expliquei para uma família ano passado, uma criança que estava só no leite e alguns crocantes, e aí o crocante que assim que descobriu
era batata chips, estava apaixonado. E aí, festa de fim de ano, eu falei para as famílias, para os familiares, enfim, levem um potinho com a batata chips. E aí teve esse comentário, Bibi. Nossa, na hora que você falou, eu falei, gente, a família do P. Né, não vou falar o nome completo, do Pedrinho. Porque a mãe falou assim, mas aí não vai combinar. A minha mãe não vai gostar, né, que eu leve, porque vai todo mundo ficar olhando ele comer batata chips, e não sei o que. Eu falei, vá, tá tudo bem. Qualquer coisa você fala, ah, fono dele, falou que era pra ele levar. Eu falei, joga a culpa em mim, tá tudo bem, deixa a família ficar brava comigo. E aí ela depois, né, mandou mensagem, ela falou, Mafê, ele começou a comer, os parentes começaram a pedir batata também, porque eu achava que tava combinando, porque queriam uma coisa crocante, né, junto com a comida. Eu falei, gente, pronto, assim, a criança uniu todo mundo, o prato, aquela batatinha chips, que era, ai, credo, que horror, foi o que uniu todo mundo, né? Então, isso da gente pensar fora da caixinha, né, isso que vocês falaram de estourar a bolha, também achei maravilhoso, é isso. Porque às vezes a gente fica com essa coisa da cultura. Tem que ser assim, não pode mudar. Não, né? Vamos pensar diferente. A gente sempre pede para as crianças, vamos brincar diferente, né? Para trabalhar a função executiva, a rigidez, vamos brincar diferente, vamos fazer diferente, não é diferente. E aí chega no momento da refeição, tem que ser tudo igual. E é a minha regra, não pode mudar. Por quê? Uhum. Né? Genial, genial. E quando tu estava falando desse teu exemplo da batata e dos adultos, tá aí uma estratégia linda, acolhedora, para quando a criança tá levando um outro alimento, a perguntar: posso ter também? Porque existe sempre uma cobrança de que a criança coma o que o adulto tá trazendo. Mas quando a criança traz alguma coisa, ah, não, isso é comida de criança. Ah, não, não, eu não como isso, isso não é bom. Tá, peraí, se tu pode escolher, se tu pode categorizar, se tu pode segmentar a minha comida, eu também posso segmentar e caracterizar a tua. Não, isso eu não gosto disso, isso não me faz bem. Então, eu acho que a gente precisa falar sobre também essas estratégias, sobre como será, como acolher essa criança. Eu acho que primeiro de tudo a gente não precisa, isso que a Emma foi falando, não precisa falar de comida. Não precisa olhar. O Natal é mais um dia, é um dia especial, é um dia para ver família. Não é um dia para dizer o que a criança deixa ou não deixa de fazer, né? Então, tirar o foco da criança e o foco de comparação entre o que ela consegue e o que ela não consegue é porque teu primo come isso, porque teu irmão come aquilo, porque quando tu era criança, tu era igualzinho. Ou tu era totalmente diferente. Ah, não, mas aí vem todo do orgulho, não do orgulho, e todo aquele sentimento em volta do que é essa frustração de não agradar ao outro, né? E todo o peso que isso carrega, não só para a criança, mas para a família dessa criança. Enfim, quantas dores tem ali por trás, né? Imagina fazer um Feeding Legacy num Natal. Pessoal, então aqui, respondam sobre a alimentação de todo mundo. Vamos rever a infância para vocês pararem de incomodar a minha criança. É, Eu tava olhando o e-book, a gente não comentou, mas todo esse assunto também surgiu porque a Mafê tá com um e-book de Natal, de receitas, mas que tem outras coisas atividades. misturadas, né? Atividades, frases que são de generosidade, de motivação para olharem para o compartilhar, para doar coisas de Natal, para montar árvore de Natal. Então, acho legal falar, porque a gente não consegue mostrar aqui agora, porque para não compartilhar tela, mas para quem está ouvindo, vai ter o link também. Ah, a Bibiana está mostrando, muito bem. Vai ter o link também para vocês verem, porque tem coisas como falar sobre os sentidos, o que está sentindo do cheiro, o que está sentindo de outra, focando na característica de algo da receita e não simplesmente olhar e fazer a receita, né? Dica de cinema, tem uma parte ali que eu vi de colocar se gostou ou não gostou com elfos fazendo caretinhas ou sorrisos, que eu achei o máximo. Então, quer falar um pouquinho de como tu construiu isso tem uma tua parceira junto, né, nesse e-book pra Sim. gente? Essa é a segunda edição. A Marcela começou ano passado, né, com essa ideia do e-book. E aí, esse ano eu tive a honra de participar. E acho que o primeiro grande ponto é mostrar que o Natal vai além, né, daquele prato típico, coisas do tipo, né? Então, essa questão da generosidade, doação,
tudo que envolve o amor, né, o espírito natalino, efetivamente, para as crianças entenderem isso. E aí a gente foi colocando essas questões da alimentação também, de receitas, de coisas práticas, até alguns não têm glúten, não têm lactose para as crianças conseguirem, né, que têm alergias, conseguirem participar. Mas entra também uma questão de, tá, vai fazer o biscoitinho e não come. Tudo bem, participou daquele momento, né? Então Uhum. fica aquela memória afetiva de, nossa, eu fazia todo Natal um biscoitinho com a minha mãe. Então, entrar nesse sentido, né? E distribuir depois. Não sei se eu estou enganada, mas eu acho que esse do biscoitinho depois você entrega para outras pessoas. Então, tem isso também, né? Mas o que eu gosto desse do elfo que a Ana falou é para justamente categorizar, né? Então, para as crianças, às vezes, entram num limbo de toda vez que alguém pergunta para mim se eu gosto ou não, eu sempre brinco, né? Eu sempre brinco que tem resposta certa, né? Então, o adulto fala, você gostou? A criança tem que falar que gostou, amou e quer comer de novo, nossa, todo dia. E muitas vezes não, né? Porque é a primeira vez que eu tô experimentando, eu não sei ainda, não sei o que que minha língua tá achando desse sabor. E aí, para fugir do momento, a criança já encosta e fala, pronto, né? Então, é aquele tio lá que vai falar assim, e aí, não, dá uma lambidinha só aqui nessa comida. A criança muito provavelmente vai lamber, encostar e falar, não gostei, credo, eca, que nojo. Então, assim, não me apresente mais esse alimento. Na hora que a gente vem com um recurso lúdico, né, do elfo fazendo uma careta, ou do elfo, não sei, deixar mais divertido para a criança, porque você traz essa parte do lúdico de, tá, deixa eu ver aqui, eu acho que é esse elfo aqui, que tá mais ou menos, eu não sei ainda. Ou então, nossa, realmente, eu experimentei a cara do elfo, né? Ai, credo, que nojo. Porque tá tudo bem. Eu até falei nojo, agora eu lembrei de uma vez no Natal, meu pai estava comendo iogurte com sucrilhos. E aí eu lembro que ele me deu, e aí eu comi, o sucrilhos já não tava crocante. E eu lembro que eu falei, credo, que nojo. E aí eu fui super crucificada porque eu falei que nojo pra comida. E aí eu fiquei sem comer sucrilhos por um bom tempo, porque eu também pensava, será que ele vai estar molenga? Não sei. Ou então eu não posso falar que nojo. E eu até quando eu começo a terapia, às vezes eu falo para as crianças, eu não como isso, não. Porque tá normal, a gente não come de tudo. Ou então eu como alguma coisa e falo pra criança, não, esse daqui tá muito salgado, não vai. E a criança vê a expressão e fala, nossa, tá tudo bem. Ou então, esse daqui realmente tá com. Pra mim, eu coloco cara do elfo de e foi meio nojento, o pelo do meu braço arrepiou. Porque tá tudo bem, a gente pode usar essas nomenclaturas, né? Uhum. Porque senão a gente vai falando pra criança, faz isso, faz aquilo outro. E aí a criança fala, gente, eu tenho que sentar, comer uma comida que eu não sei se eu gosto, ou então que eu realmente não gosto, não é aquilo que eu queria. Eu tenho que me comportar de uma maneira específica, eu não posso sair da mesa e eu ainda tenho que falar que gostei. E eu não posso É. experimentar e falar, eca, não gostei, credo. Também não posso. Então imagina a carga, né, de aquela nuvem negra pairando assim no momento da refeição. Nem sei porque eu fui para aí. Não, Mas mas faz eu todo acho que é sentido. importante dizer isso. Porque a gente também, eu também falo, e teve algumas crianças, um em específico que eu lembro que disse, quando eu falei, não, eu não quero experimentar uma fruta específica que eu achei que ele não ia comer, e ele comeu, gostou, e daí disse, você come o resto. Eu, não, eu trouxe pra gente só cheirar, eu não trouxe pra gente comer. Eu disse, não, eu não sei se eu gosto, não. E ele, ai, que fresca que você é. Porque é o que ele ouvia em casa, né? Eu falei, não, isso é preferência. Todo mundo tem preferência. Eu não gosto desse negócio, desse jeito, essa característica. Mas você gostou, então agora você pode dizer que você gosta dessa característica. E eu acho que é difícil dizer que não gosta, porque a intenção nossa, como terapeuta, ou os pais, ou as pessoas ao redor, é sempre não, eu vou dizer que eu gostei, porque daí a criança vai dizer que gostou também. Eu vou dizer que eu amo para a criança dizer que ama. E sim, a criança às vezes vai imitar, mas eu acho que dizer que a gente não come é aliviar para eles. E teve uma menina uma vez, acho que num grupo de estudo, não lembro que falou: Ah, eu sou vegetariana, daí como é que eu faço se a criança for comer carne? Eu não posso trabalhar com alimentação. Não foi no grupo de estudo, então, que eu ouvi isso. Foi em outro lugar, eu não lembro. Mas ela disse: Eu não posso trabalhar porque eu sou vegetariana, eu tenho não sei o quê, então eu não vou poder comer. Eu,
Claro que pode. Tu come outra coisa. Tu disse que você não come esse. Por esse motivo. Seja sincera com a criança. Isso é um ponto, né? A gente não é sincero com a criança como se fosse um ser que nem outro. A gente pensa que a criança não vai ter compreensão. Claro, uma criança de 2 aninhos talvez não. Mas a gente pode dizer, esse eu não como. E pronto, não precisa nem explicar muito. Que eles também não deveriam ter que explicar muito, né? Se a gente for Uhum. pensar. Eu vejo esse espaço, por exemplo, para usar o elfo, esse uso do lúdico para trazer o que essa contextualização e essa concretização do sentimento, porque parece que a gente tem só um extremo, ou gosta ou não gosta, e tudo que acontece no meio disso. E aí isso me faz muito lembrar da Marcia falando do poder do não ainda. No momento em que eu forço uma criança dizendo, ou dizendo prova, né? O exemplo que a Mafê deu do tio Lame, dá uma mordidinha, a criança encosta, dá uma mordidinha, nunca mais me apresenta isso. Eu crio um limite, uma barreira do eu não vou mais provar isso, eu não gosto disso, porque não é a comida, é a situação, é o ambiente. E aí me faz lembrar de uma história que a gente ouviu essa semana no grupo de estudos de um paciente, de uma das participantes do grupo, que disse que detestava o Natal. E ela ficou, peraí, como assim, amor? Por que que tu detesta o Natal? Tu já parou pra pensar quanta comida tem? E aí, olha o peso para essa criança, que é o Uhum. Natal, que é para ser algo leve, algo divertido, algo de magia, de imaginação, e tá tudo ao redor da comida. Então, quando a gente tem, por exemplo, esse espaço para transitar entre o sentir, eu talvez não goste, eu estou conhecendo, eu ainda não sei. E tirar essa carga do me dá uma opinião sobre o que tu achou. Me diz, agrada o meu coração de que isso ficou bom e ficou com gostinho de Natal. Ai, essa é a minha receita especial que eu só faço Natal. A tia que faz a melhor sobremesa, aquela tia que tem o melhor pudim, a criança não chega nem perto do pudim, do doce ou do que for. E aí a criança pede um chocolate ou pede. Ai, mas essa criança só come isso, só come. Se a gente conseguir tirar o peso disso e transitar entre esses espaços de aprendizado, porque a alimentação é um processo de aprendizado. E se a gente começar a bloquear, né? Bloqueia esse, pede para provar, bloqueia, não quero mais provar, não tem um espaço de aprendizado, tem uma regra que daí volta para a primeira fala da Mafê, né? De onde o adulto vai sentar onde eu quero. A gente tá ali na terapia trabalhando quebra de rigidez, quebra de padrão, mas não, mas na ceia de Natal. E no final de ano tem que ser tudo igual pra gente não sair do que a gente gosta ou do que é tradição na nossa família, né? Eu lembro de Uhum. uma história que Sim. há uns 2 anos atrás, 3 anos, faz uns 2 ou 3 anos, não me lembro, a gente fez uma festa de Natal na minha casa e foi sushi. Meu marido fez sushi. Olha! E daí, era pros amigos aqui nos Estados Unidos. E daí as pessoas, mas vocês vão comer sushi no Natal? Eu falei, vou comer sushi no Natal. Mas sushi não é comida de Natal. Ah, o que que é comida de Natal? Eu tava, sei lá, eu quantos anos sem comer sushi na minha vida, a gente descobriu que dava pra pedir o tal do peixe. O que que é comida de Natal? Né? É uma nova, Uhum. virou. Esse ano meu marido falou, vamos fazer sushi de novo? Vamos fazer sushi de novo. Porque Uhum. talvez essa vai virar a tradição da minha família morando fora, talvez o sushi faça parte do meu cardápio ou não, né? Então acho que é legal a gente pensar sobre isso também, né? Uhum. Sim, nossa, adorei. Porque eu sempre quando eu vou dar aula, enfim, eu começo falando sobre a cultura em diferentes lugares, né? Até chegar no Brasil e, de repente, dentro até do próprio território, a gente tem muitas variações, né? Então, quem é do Uhum. Sul, vai reclamar do churrasco de quem é aqui de São Paulo. Só que o de São Paulo vai falar que é melhor de que não sei da onde, da Bahia. Então, dentro do próprio território, a gente tem muita variação de cultura, né? Mas acho que o mais legal é a gente mostrar para as crianças que até dentro da própria cultura a gente pode mexer nas coisas, né? Então, você, Bi, tá construindo uma coisa completamente diferente. Imagina as crianças, né, indo para a escola, depois falando, não, lá em casa a gente faz tudo diferente, porque a gente come sushi no Natal. E fica essa coisa de, nossa, pode? Pode. Por que não? Né? Uhum. Então, quando a gente pensa em outros países, tem um que eu não, ai, eu não vou lembrar, gente. Eu tenho um probleminha assim com lembrar nomes de países e nomes de pessoas, mas que na introdução alimentar os pais pré-mastigam o alimento para dar para a criança. Assim, a gente fala, nossa, mas é o que eles fazem.
é cultura. Então, assim, por que que a gente vai falar não pode? Tem que fazer assim, porque o meu jeito é o correto. Por quê? Se aquilo Uhum. funciona, se para eles aquilo tem um embasamento, a gente sempre fez, tá tudo bem, a criança se desenvolve, tá nutrida, ok. E aí depois segue a vida, tudo certo. Agora, por que que eu vou falar pra Bibi? Bibi, não, você não pode fazer o sushi e suas filhas têm que ficar sentadas à mesa, não deixa sair um segundo e se comporta. Sempre tem isso do se comporta também, né? Que assim, vai tá o seu tio e fica quieto. E aí a criança começa a se mexer, a mãe já faz assim, né? Eu tô falando mãe porque eu já passei por isso. Na minha infância, de assim, você já só dá recebe aquela olhada que você fala, ixi, O que passei que eu do fiz? limite aqui, ou então tô começando a passar do limite. Aí a gente já o quê? Já sentava, já se arrumava, sentava em cima da mão e falava, deixa eu ficar quieto. E não, assim, a criança tem que se mexer, a criança tem que sair. A gente também, né? Chega uma hora que a gente fala, nossa, não vai acabar, a gente não Cansa. vai sair da mesa, eu queria tanto dar uma levantada. Por que que a gente não vai deixar a criança, né, sair, explorar, brincar com os primos que não vêm quase nunca, voltar para a Hum. mesa, pegar outra coisa para comer? Eles têm que se movimentar. E a gente também, né? Então, tem que quebrar esses padrões de rigidez deles e nossos, né, também. Aham. Eu Com tava me certeza. contorcendo, Mafê, contigo falando da mesa, porque eu passei por uma situação recentíssima, sei lá, meses atrás, que estava na casa de uma outra pessoa e as minhas filhas levantaram da mesa porque terminaram de comer. E foi uma ofensa. Vocês não dão limite para essas crianças, porque na minha época a criança fica sentada na mesa, esperando todo mundo comer. Eu falei, oi, tá bom, tchau, tô indo embora. Foi assim, ó. Foi uma agressão absurda, verbal, né? A minha filha não entendendo Aham. absolutamente nada e é isso, né? A gente tem tantas coisas pra gente quebrar que estão muito antes de comer a comida misturada ou não comer a comida misturada, né? Então, acho que quanto mais a gente conseguir a gente nem falou do distúrbio alimentar pediátrico, porque a gente não precisa ter o diagnóstico de distúrbio alimentar pediátrico para respeitar as preferências alimentares das pessoas. Então, talvez tenham crianças com característica de seletividade alimentar, talvez tenham crianças que já estejam com diagnóstico de distúrbio alimentar, talvez tenham crianças que estão com diagnóstico de transtorno alimentar restritivo evitativo. Não interessa o diagnóstico nesse momento das festas de final de ano. Interessa respeitar o que deixa essa criança confortável, o que traz um ambiente de alegria, de leveza, sem pressão. O que que eu posso fazer para favorecer essa noite de Natal, esse dia de Natal? Que não seja no ambiente da comida. Se tu tiver que levar todas as tuas refeições, leva, pede um espaço na geladeira. Ah, mas vamos combinar que ninguém vai falar da comida de ninguém? Toda família tem um grupo no WhatsApp. Não vamos falar na frente da criança. Manda uma mensagem, não mandam 1000 mensagens, bom dia, boa tarde, boa noite no grupo do WhatsApp? A corrente, a não sei o quê. Manda uma mensagem no grupo do WhatsApp e diz, pessoal, seguinte, Joãozinho não tá comendo, estamos em terapia, não quero nem preciso da ajuda de vocês. O terapeuta falou, não vamos falar sobre comida nas festas de final de ano, por favor. E se alguém falar, você vai dar aquela olhada, porque é seu filho, é seu primo. Se você tá ouvindo isso, ouvir, se vocês não têm filhos, quem tá ouvindo não tem filho, mas vê uma situação dessa, você vai dar aquela olhada assim, igual a mãe dá, do tipo, não vamos falar sobre isso. E dá aquela puxadinha, porque já foi mandado no grupo da família que não era pra falar sobre isso. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse movimento de expandir tem que falar sobre isso. Não é agradável ficar dizendo pro tio, tio, para de falar. Mas alguém tem que fazer, alguém tem que falar, né? E é pelo Sim. bem das crianças, e é pela harmonia de todo mundo do Natal, enfim. Sim. Enquanto você, enquanto você estava falando, Bibi, eu fiquei até pensando na questão, né, de que as suas filhas saíram porque elas terminaram de comer, já estavam satisfeitas, ok, mas até as crianças que têm suas questões aí com a alimentação, imagina, né, você senta à mesa, tem um monte de comida, então um monte de informação visual, de cores, né, um monte de coisa acontecendo.
um monte de barulho, que aí tem o som das pessoas conversando. Então, eu sou de uma família de né, italianos, descendentes dos italianos. Então, assim, a gente não fala, a gente grita, parece que tá Nós também. brigando. Ao mesmo tempo ainda. É isso, causa. Aí você tá prestando atenção nessa conversa, mas você escutou seu nome ali, aí você já olha, mas essa conversa também tá interessante. Aí tem alguém cortando, tem alguém mexendo na comida, que cheiro é esse daqui. Então, para criança, isso é uma super sobrecarga também, né? Porque será que vai pular algum alimento aqui no meu prato? Eu não sei. E às vezes pula, porque a gente sabe que às vezes a criança dá uma viradinha, quando volta, fala: por que que tem um brócolis aqui no meu prato? De onde veio? Né? Que aí é aquela pessoa que Saltou. coloca ali. Então assim, gente, socorro, eu quero sair. Então, tudo bem, sai, acolhe a criança, fala, tá tudo bem, vamos respirar. O que que a gente pode usar com essa criança para ela se regular de novo? É um feed toy. Você quer levar um feed toy para mesa para ficar mexendo, para você ficar mais tranquilo? Você quer sair de tempos em tempos? A gente sai, a gente vai lá fora, a gente vê alguma coisa que está acontecendo lá, vamos ver, vamos contar quantos aviões passam para tirar o foco daquele momento, para realmente a criança entender que, ok, eu posso sair, regular e voltar. Às vezes a gente precisa disso também, né? Que a gente fala, vou lá ao banheiro. A gente vai, fica uns 5, 10 minutos no banheiro que a gente fala, ai, meu Deus do céu, socorro. Dez Precisa minutos respirar. no banheiro. Só para regular. Você tava passando Dá uma bem? regulada e fala, Não, eu é. tava, tá tudo bem, só precisava do silêncio por 10 minutos. Sim, aí chega e fala, tá passando mal? Fala, não, não tô passando mal, não. Eu só Muito bom. precisava ver alguns memes na internet e ver que tá tudo bem. E aí voltar. Então, por que que a gente pode e a criança não? A criança também pode e deve, né? Então, vai levar o feed toy à mesa, vai ficar. Meu público é um pouquinho, né, mais voltado para a parte dos atípicos, mas eu vou criando estratégias com eles de fica parado olhando para alguma coisa e vai descrevendo o que tem ali. Então, eu tô vendo um relógio, o relógio é marrom, ele tem o ponteiro. Porque aí eu tiro o foco de tudo que está acontecendo aqui e eu foco ali, criei uma estratégia para eu me regular. Então tem várias e a gente pode e deve utilizar, né? Não, isso é ótimo que tu tá dando exemplos para crianças atípicas e famílias, porque se a gente falou tudo isso, nem especificando para gente adulta que não vai comer glúten e não pode beber álcool, para criança que simplesmente tem preferências, para criança daí na dificuldade, para até é às vezes mais difícil ainda, porque daí tem outras questões que podem desregular muito mais rápido, né? Então, sim, nesses momentos, para essas famílias, eu diria, com certeza, pede. A criança precisa levantar para se regular. Ninguém fala nada, não reclamem. A gente vai ali fora, a gente vai fazer algo diferente, a gente vai trazer uma coisa de apertar, porque regular para poder ficar bem na mesa é estar confortável, né? É estar se sentindo seguro, que são bases de uma alimentação efetiva para a criança conseguir se sentir bem para comer. Ela tem que estar confortável. E às vezes esses momentos são overwhelming, né? Que é a palavra que eu nunca sei como traduzir para português, porque não tem uma palavra exata, mas é tipo muita coisa ao mesmo tempo e deixa tipo sobrecarregado de alguma forma, né? E eu acho Muito que tem bom. uma coisa importante para a gente pensar que o Natal é um recorte, é um momento, talvez um dia, dois do ano da vida dessa criança. Não é um momento para te ensinar ela a comer, nada. Não é um momento para te, pelo contrário, é um momento para te reforçar situações confortáveis. É um momento que ela vai ter memórias, é um momento onde ela vai estar com família, com primo, com amigo, vão ter os simbolismos do Natal acontecendo. Não é o momento para a gente pegar e dizer o que, tem que comer o arroz com passa, tem que comer o panetone, tem que, mas esse aqui tem chocolate, tu não vai querer o panetone, todo mundo gosta de panetone de chocolate. E não é. Então, não é o momento para se fazer isso. Esquece, não, esquece, tira o foco disso. Organiza de outras formas e se a criança já está em acompanhamento, isso vão ter outros momentos, vão ter outras estratégias ao longo do ano que vão permitir que ela conheça novos alimentos. E se um dia ela conhecer o panetone e gostar, e se um dia ela comer o arroz com papás, vai ser um dia, não porque é Natal, né? Eu acho que isso é Uhum. algo que às vezes as pessoas têm uma urgência de consertar as coisas para
cumprir certos padrões, como que a Mafê estava falando, né? Tem que comer isso, tem que comer aquilo. Então, não é. Natal é mais um dia da vida dessa criança. Mas é um dia onde às vezes a gente quer suprir expectativas dos outros. E essa é uma dificuldade que não é da criança, essa é nossa enquanto adulto. E a gente precisa tomar rédea dessa situação para entender que é uma questão nossa. E aí, como a Ana Sim. lindamente fala várias vezes, vai procurar terapia, porque tu tá descontando na criança uma coisa que não é dela. Então, é adulto. Eu acho interessante que a gente começou falando de práticas contraprodutivas, contraproducentes, o que fazer, o e-book. Agora a gente já tá numa análise, né? Vamos pra terapia, pais, e vamos buscar como vamos colocar esses limites, Familiares. porque muito é limite nas situações. Não, gente, não estou falando da dificuldade alimentar agora. Não estou falando que é limite para criança comer tal coisa. Esse é nosso limite enquanto profissional, pessoas, adultos, darem o nosso limite e dizer: tu não vai falar disso da minha filha. Tu não vai falar sobre Uhum. isso, isso não te pertence. Então, eu acho que é Acho. isso. É. Pensei agora, enquanto estava falando, de dar uma dica para as pessoas, porque a gente está falando muito no que não fazer, né? E muito no consultório, quanto num atendimento, quanto na vida, a gente percebe que, tirando a pressão e não fazendo, a criança às vezes vai sozinha. Então, tudo isso não é só por não pode, não pode, não pode, porque é ruim, mas deixando leve. É um momento, assim, que pode ser que a criança experimente o panetone, porque tá vendo a tia que ela ama experimentando e pensa, será que é bom? Mas sem ninguém falando. Porque nas dificuldades a gente sabe que se for falado, aí sim que vai meter. É pressão. É uma forma de pressão. Então, às vezes, tirar tudo isso que a gente falou até agora, tipo, não faça, é porque tem estudos comprovando a ausência da pressão. Dá conforto e segurança e pode causar uma curiosidade. A curiosidade é uma das formas de ativar a motivação interna. Então, pode ser que a criança se sinta na vontade de ir por curiosidade, porque não foi dito nada. Essa semana teve uma supervisão que eu dei para uma pessoa da Austrália, uma fono, ela é mais velha, e ela disse: Olha, a gente estava fazendo sessões na sala de alimentação, ele recusava tudo. Eu falei: Não, vamos continuar só na parte de linguagem. E foram para a sala de linguagem. Só de ir para a sala de linguagem, na próxima sessão que elas tiveram, o menino quis comer tudo que ele viu quase na sala. Então, acho que essa é uma dica importante. Tipo, tudo isso é para dar uma base de confiança e de segurança e de conforto, porque a criança pode ser que ela queira, por vontade dela, porque ninguém falou. Ficar falando para fazer é pressão e acaba que é mais uma coisa pesada para a família, para a mãe e para a criança. Mas sem falar nada e só fazer, pode ser que algumas crianças com uma seletividade, uma dificuldade mais leve, elas sintam vontade porque o priminho tá fazendo, elas sintam vontade, mas tem que partir delas, né? E a gente falar, faça porque teu primo está fazendo, é o peso. Então, vamos tirar o peso. Tudo isso foi para dizer, tirem o peso. Não incomodem, porque isso pode ser que aconteça naturalmente. E ainda sem esperar e sem ter a expectativa de que aconteça, né? Mas lembrei desse exemplo porque foi essa semana que aconteceu, e acho que isso ajuda as famílias também. Isso tudo tem um motivo, a gente não tá falando não façam só porque é chato. Também. E porque vai incomodar? Sim, vai incomodar, mas às vezes tirar tudo isso vai ser a porta que a criança precisa para fazer sozinha. Uma coisa que talvez ela queira fazer sozinha, se ninguém incomodar, ninguém falar nada, né? Não sei o que vocês acham. Perfeito. Enquanto você falava, eu até pensei, né, de fazer storytelling com as crianças, porque essa é a época mais perfeita para isso, né? Então, contar a história, né, também, seja das suas dificuldades quando era criança ou do que fazia nessa época, porque você tira o foco e a ansiedade de todo mundo, né? Porque você vai começar a contar da sua infância. Ah, é a brincadeira que eu fazia com o seu tio, e aí ele fazia isso comigo, aí a vovó dava bronca, e não sei o quê. Aí às vezes as crianças falam, nossa, até porque são momentos diferentes da vida, né? Eu adoro escutar as histórias da minha tia, que quando chovia ela se jogava na lama.
E assim, você fala, gente, se jogar na lama, assim, hoje em dia, o que é isso para uma criança, né? Minha sobrinha estava escutando essa história esses dias e falou, credo, na lama? Mas como assim? Eu falei, Ai, querida. tipo, antigamente podia, né? E hoje em dia também tem que poder. Mas assim, você tira o foco, você começa a escutar, você fala, nossa, olha como era diferente. Aí a gente tinha plantação de chuchu, tinha plantação de chuchu em casa, assim, eles ficam com uma coisa assim de como pode? E aí eu fico muito mais tranquila, porque aí eu consigo olhar aquela tia que eu adoro comendo panetone, sabe? Consigo enxergar aquilo como a minha tia que eu gosto comendo panetone e não um extraterrestre que tá comendo um negócio verde, assim, ai, caos. Porque é isso que eu gosto de falar para os pais também, porque as crianças assistem os desenhos e aquilo é real. Então, assim, se eu comer alguma coisa, eu posso me tornar um alienígena. Ou então, minha tia tá comendo um negócio verde. Socorro! No desenho tal, comeu um negócio verde, não pode. E aí alguém chega perto de mim e fala: na hora que eu tô aqui brincando, tô conversando, ai meu Deus, eu cortei esse panetone, ele ficou parecendo um chapéu. Pronto, tipo, já consigo ficar mais tranquilo e ver aquilo como um panetone e não um negócio de outro planeta. E eu consigo Uhum. escutar as histórias, fazer parte, me sentir pertencendo àquele momento, né? Então, eu acho que a dica, se eu pudesse falar assim, uma, é assim, todo mundo relaxar. E para aquele momento, como um momento assim, vai ser o único, vai ser prazeroso se experimentar alguma coisa diferente, no sentido de tocar, de lamber, ok. Se não, perfeito também. Porque Uhum. na hora que você tira as expectativas, você tira essa pressão da criança, né? Então, assim. Fica à vontade, vai ser feliz, vai brincar, e aí todo mundo também fica nessa linha de tá tudo bem, né? Ninguém precisa pressionar que Uhum. vai dar certo. É só a gente ir tranquilo e com essa sensação de que vai dar certo, que vai dar certo. Eu vou pegar esse teu que tu fez várias vezes, porque quando tu faz ele, eu me acalmo. Quando tu faz ele aqui, tipo, eu me sinto calma estando aqui. Embora a gente tá aqui conversando, a gente vai se empolgando. Quando tu faz opa, eu tenho que respirar. Né? A gente tá aqui. Olha o poder disso. Tu tá dando o exemplo e fazendo. Isso e eu não tô num ambiente com super estímulo, eu tô aqui só com as ideias a milhão, tomei um café, tô animada, e tu faz isso e eu me lembro de respirar. Imagina fazer isso num momento em que realmente é, e tem muitos estímulos, né? Então eu acho que lembrar também como que a gente se conecta com essa criança fora dos momentos de refeição. Como que a gente faz para ela se acalmar fora dos momentos de refeição? O que que traz essa calma, essa segurança? E trazer isso para o momento da ceia ou para o dia do Natal. E tirar o peso, né? Acho que a gente falou várias vezes sobre isso mesmo. E Mafê, tu quer contar mais ou menos do teu livro novo? Sobre o nome, onde a gente pode encontrar? A gente vai colocar o link para, mas se tu quiser falar um pouquinho da tua parceria para esse novo, e aí depois a gente finaliza. Claro. A Marcela Barreto, que me chamou para fazer parte da construção desse livro, chama O Detetive dos Alimentos. Ela se inspirou nas crianças que ela atende. E a ideia desse livro é mostrar que a gente pode ser os detetives dos nossos alimentos, então descobrir as diferenças entre eles, o como que a nossa língua e a nossa boca respondem quando a gente coloca um alimento crocante, um alimento macio. Então, as características desse alimento e que tá tudo bem, né? Cada um vai dizendo uma coisa diferente. Eu acho que esse é um grande ponto. E no final tem vários encartes com atividades para fazer, para as crianças virarem aí seus detetives alimentares. Então, eu particularmente estou super assim, orgulhosa desse livro, a Marcela também, porque eu acho que a gente tem que ser os detetives dos nossos alimentos e descobrir as características, descobrir do que a gente gosta, o que a gente não gosta, e usar isso ao nosso favor. Muito legal. Aí, Ah, você falou, né, onde a gente encontra no site da BookToy. tá. Nós vamos botar os nomes depois na descrição, o Insta. Mafê, onde é que
quem tá ouvindo e ainda não te segue, vão lá, sigam a Mafê, onde, como, explica aí como é que te acha no Insta ou, enfim, outro canal de comunicação. Sim, o meu Instagram é forno.mafecestari. Por enquanto estamos só nesse, não tem nenhum outro site ou coisa do tipo, porque é muita coisa já É muita para dar coisa É quando a muita conta. gente faz coisa. tudo junto, né? A Exato. gente também é a gente que faz e fica, meu Deus, como que a gente faz tanta coisa? Mas a gente podia ficar conversando mais um tempão. Tem mais um monte de exemplo, é muito bom. Eu não sei como que tu é de uma família italiana e tu fala com tanta calma e com uma voz tão, porque eu tô aqui, ó. Eu sou uma das que tá gritando quando tá acontecendo o evento familiar, não a que tá mais quietinha, a minha irmã é a mais quietinha. Mas é muito bom te ouvir. Tanto o que tu tá falando, o conteúdo, quanto a forma que tu fala. É muito agradável, a tua voz é linda, eu amo vozes. A tua voz é uma das melhores, eu acho, até agora. Que é bom ficar Obrigada, ouvindo. porque Então. geralmente não, eu vou ter que te cortar agora. Agora entrou minha parte italiana aqui. Gente, não, geralmente quando eu vou dar palestra e tem um microfone, eu me escuto, eu falo, coitada. Eu já falo, gente, coitada de vocês que estão me ouvindo. Aí todo mundo já começa a rir, porque eu Mas falo, gente, a socorro. gente ouve diferente a gente quando a gente ouve no microfone. Não é como os outros ouvem, né? Mas muito obrigada por estar aqui com a gente, ter trazido todas essas informações e contribuições e o e-book, o livro, e a gente com certeza vai falar de novo em algum outro momento, que a gente já está planejando, né? Para estar contigo de novo aqui. Muito obrigada, Mafê, pela tua generosidade em compartilhar tanta informação, tanto conteúdo e por criar tantos materiais importantes, porque conscientizar sobre dificuldade alimentar precisa também ter recursos que cheguem para outras pessoas. E tu tem trabalhado nesse processo também lindamente. Então, muito obrigada por isso. E muito obrigada por estar aqui com a gente esse tempo. E obrigada por todo mundo também que ouviu a gente até aqui, assistiu a gente até aqui. Compartilhem. Vamos fazer essas informações rodarem até o Natal. Para que essas crianças possam ser acolhidas não só no Natal, mas agora no final do ano, principalmente. Hum, muito obrigada, obrigada meninas de novo pelo convite, pelo carinho. Obrigada por serem luzes no meu caminho e no caminho das crianças e das famílias que vocês tocam. Então, e obrigada a todo mundo que escutou essa minha voz, que eu acabei de descobrir que não é tão ruim. Muito Ou não é. obrigada a todos.